agradecer a Marta pelo convite, né? É a primeira vez que eu estou aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Contente de participar desse encontro. E o convite foi feito no sentido de dar alguma contribuição para a presença das mulheres na filosofia, e foi nesse viés que eu escrevi um texto, pensando na afirmativa da Simone de Beauvoir, que diz, no Segundo Sexo, no primeiro volume, que a gente só pode começar a falar de feminismo a partir do momento que você tem a entrada das mulheres no sistema de produção. E a sua, não saída, mas assim, a sua presença exclusiva no sistema de reprodução. E ela fala especificamente, ela dá uma cronologia específica, ela diz que isso inicia-se com a Revolução Industrial, né, a partir do século XIX. E eu faria assim, um pequeno adendo a Beauvoir, que eu acho que ela talvez concordaria, que é no século XIX, com a Revolução Industrial, que você tem, de fato, a presença das mulheres em maior quantidade na indústria, né, mas é mais a classe, digamos, operária. Né? E, com relação ao século XIX, você vai ter também, isso vocês podem ler no livro da Angela Davis, e outras autoras falam sobre isso largamente, você vai ter uma mudança, né, de um sistema de participação pré-industrial em que as mulheres, pelo menos as mulheres de classe média, elas participavam, no ambiente doméstico, da manufatura. Então, com a Revolução Industrial, na verdade, você vai ter, pelo menos na classe média, todo um movimento de domestificação das mulheres, a criação do mito da feminilidade. E você só vai ter a classe média entrando, de fato, na produção, e tem uma entrevista da Simone de Beauvoir que ela fala sobre isso, uma entrevista que, se eu não me engano, ela deu na década de 60, quando ela veio ao Brasil, ao Jornal do Brasil, que ela diz, olha, realmente, no período entre guerras, a partir da Segunda Guerra Mundial, é que você vai ter a entrada das mulheres da classe média na produção, porque os homens, enfim, estão envolvidos com outras questões, e efetivamente, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, que você tem o direito ao voto na França, né? Os Estados Unidos na década de 20. Então, eu só faria essa correção a ela, mas, no geral, eu vou desenvolver essa tese da questão do sistema de produção e a entrada das mulheres no sistema de produção. Eu vou ler um pouco o texto, enfim, e ele é relativamente curto, então não vou. Depois a gente pode elaborar mais algumas questões que possam surgir. Então, na obra pioneira dos estudos feministas, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir afirma que as condições de possibilidade para a emancipação feminina e para a organização política das mulheres só se dá efetivamente a partir da Revolução Industrial, no século XIX, e da entrada da mulher no mundo do trabalho. Interessa-nos aqui analisar essa afirmativa. Como a própria Beauvoir afirma, mulheres e homens defenderam a causa feminina ao longo da história, como Mary Wollstonecraft, Cristina de Pisano, Safa, Condorcet, entre outros. Mas a situação da mulher era diferente nas eras passadas, pré-industriais. Através do conceito de situação, Beauvoir descreve a perspectiva fenomenológica de mundo, que nunca é um dado meramente objetivo, mas envolve o componente das relações humanas. Essa perspectiva fenomenológica de mundo se contrapõe à ideia de natureza ou essência humanas, na medida em que o que estrutura a experiência vivida não é algo eterno, previamente dado, necessário, mas a situação histórica, econômica e política em que se vive. Objetivamente, o que diferenciaria a situação da mulher hoje, nos dias atuais, e na época que Beauvoir escreveu já estava havendo a modificação, seria a possibilidade
que lhe é dada de não mais se submeter à perspectiva hegemônica das sociedades patriarcais, segundo a qual elas seriam mais felizes rejeitando sua liberdade de escolha de projeto de vida do que assumindo a responsabilidade por suas próprias vidas. Partindo da perspectiva da moral existencialista, de acordo com a qual, eu cito Beauvoir, o sujeito coloca-se concretamente através de projetos como uma transcendência, só alcança sua liberdade pela sua constante superação em vista de existência em si, de liberdade em facticidade. Liberdade é o elemento central da humanidade. Beauvoir conclui que a mulher que, nos dias de hoje, tem consciência da sua liberdade, mas mesmo assim opta por ser o outro de uma relação, está conscientemente abrindo mão de sua transcendência e se colocando em um estado inessencial de pura imanência. É importante, neste momento, explicar o uso que Beauvoir faz dos conceitos metafísicos de imanência e transcendência. Ela coloca o corpo generificado no centro das questões existenciais. Nossa consciência não é pura, mas corporificada, pois nos experienciamos tanto como corpos com pensamento, como corpos com vontade, como corpos passionais e como corpos generificados. Essa experiência corpórea é fenomenologicamente atravessada pelo mundo, entendido como o espaço das relações sociais e naturais. Neste sentido, a transcendência possibilitada pela liberdade não é etérea, descorporificada, dessituacionada, mas se dá dentro do mundo e das relações humanas. A liberdade beauvoiriana é relacional. Tanto agimos em má-fé ao negarmos nossa liberdade, como agimos em má-fé ao negarmos a liberdade do outro. Neste sentido, somos, homens e mulheres, tanto completamente livres quanto completamente dependentes. Ocorre, porém, que, historicamente, a situação social, política, psicológica, legal, econômica das mulheres sempre lhes dificultou mais assumir a sua liberdade do que os homens. No final da introdução do Segundo Sexo, Beauvoir elenca as perguntas que norteiam a sua investigação sobre a situação das mulheres. Eu cito: como pode realizar-se um ser humano dentro da condição humana? Que caminhos lhes são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? Que condições restringem a liberdade da mulher e quais ela pode superar? Ela conclui o parágrafo afirmando que o que lhe interessa são as oportunidades abertas às mulheres, portanto, a liberdade e não a felicidade delas. Mas não faria sentido falar em liberdade e oportunidade para as mulheres se sobre elas pesasse um destino fisiológico, psicológico ou econômico. Aqui está o núcleo da investigação. No primeiro volume do Segundo Sexo, ela analisa os pontos de vista da psicanálise, da biologia e do materialismo histórico, a fim de mostrar como a mulher foi sempre definida como o outro. Evidente que esse longo investimento científico discursivo masculino na definição do modo de ser feminino deixou marcas profundas na situação da mulher contemporânea e cria-lhe dificuldades quando elas procuram participar do Mitsein humano, do ser com, evadindo-se da esfera dependente e fechada que os homens lhes impediram até o presente. Não é um mero acaso o fato de as teorias sobre o destino da mulher, teorias e narrativas analisadas por Beauvoir, que fundamentam um modelo de feminilidade adequado aos interesses masculinos, tenham sido escritos por homens. Esta feminilidade destino, o eterno feminino, diz Beauvoir, não é uma entidade natural nem inata, mas sim uma condição trazida pela sociedade a partir de certas características fisiológicas. Como diz Poulain de la Barre, na epígrafe do livro de Beauvoir, o homem é juiz e parte ao mesmo tempo. Como podem analisar a situação feminina com neutralidade e isenção se são os primeiros interessados em lhes manter independentes? É evidente que não há um espaço de narrativa neutro, desinteressado, uma vez que sempre falamos a partir de uma consciência e um pensamento corporificados e de um corpo que se move dentro de um mundo de relações humanas. Neste sentido, homens e mulheres sempre partiremos, nas nossas análises, de sistemas de pensamentos e valores herdados e, portanto, como interessados. A Beauvoir diz, por exemplo, não há descrição dita objetiva, que não se
erga sobre um fundo ético. Nesse sentido, não está se advogando aqui uma neutralidade. Não obstante isso, é óbvio que faz toda a diferença se a narrativa sobre a situação da mulher é feita por um homem ou por uma mulher. Por um lado, Beauvoir rejeita a noção do feminismo liberal, de que a questão central do feminismo é a luta pela igualdade de direitos, e adota a visão marxista da luta feminista. Entende que, por não terem um passado, uma história, uma religião comum, lhes é extremamente difícil criar uma unidade. Não possuem solidariedade de trabalho, como os trabalhadores, nem uma solidariedade espacial, como os judeus nos guetos ou os negros americanos nos bairros segregados. Vivem dispersas, ligadas mais estreitamente a certos homens, maridos ou pais, do que as mulheres. Eu cito: burguesas são solidárias dos burgueses e não das mulheres proletárias, brancas dos homens brancos e não das mulheres pretas. Por outro lado, Beauvoir vai além do marxismo na medida em que mostra que não são apenas as relações econômicas que oprimem as mulheres, mas também que elas aprendem a escolher contra si próprias, contra a sua dimensão transcendental, por causa do modo como as influências sociais moldam sua psicologia, sua educação e seu desejo. É nesse sentido que ela inicia o segundo tomo do Segundo Sexo, afirmando que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Entendendo este tornar-se como o modo como os indivíduos do sexo feminino vão internalizando as normas socialmente definidas como as apropriadas para o seu sexo. Essa internalização é feita de maneira tão consistente e reiterada que as mulheres acabam entendendo a feminilidade como natural ou real e como parte pessoal do seu modo de ver o mundo. A análise de Beauvoir é importante justamente por mostrar que há uma construção social da feminilidade que não é nem natural nem inata. A crítica ao modo como a sociedade elabora suas versões do que é feminino e o masculino é, portanto, essencial para a saída das mulheres da sua condição inessencial de outro. Evidente que essa possibilidade de tomada de consciência crítica a respeito do modo como as influências sociais e os discursos normativos forjam a naturalidade do modo de ser do eterno feminino é algo recente, promovido tanto pela situação histórica, social e econômica atuais, como diz Beauvoir, pela entrada da mulher no mercado de trabalho, como também a intervenção crítica das autoras feministas a partir da publicação de O Segundo Sexo. Quando se começou a pensar na questão feminina de maneira mais sistemática e política na época das revoluções burguesas, não se havia dado ainda as condições para essa tomada de consciência crítica. Certamente, Mary Wollstonecraft deve ser considerada uma figura central da história do feminismo, mas, de certa forma, a radicalidade de sua proposta de educação igualitária foi prejudicada pela ideologia doméstica, isto é, pela ideia de que a contribuição maior das mulheres para a sociedade civil republicana estava na educação que poderia dar aos filhos e no seu papel moral na relação matrimonial. Os revolucionários franceses se viram diante de um problema: como manter o discurso da igualdade natural entre os homens sem afetar a subordinação das mulheres a eles. Do ponto de vista da teoria contratualista, todos os indivíduos, independente da origem social, deveriam ser considerados como sujeitos morais, dotados de autonomia e capacidade de escolha. As mulheres não seriam igualmente sujeitos racionais e livres, capazes de escolhas autônomas? A francesa Olympe de Gouges foi execrada quando escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para sair desse impasse, os liberais procuraram, por um lado, legitimar como natural o mundo real do domínio do homem sobre a mulher, introduzindo características sociais na condição natural. Nasce, nesse período, a teoria biológica da incomensurabilidade dos sexos, que substituiu a versão anterior da imagem do sexo único, o masculino sendo do sexo completo e perfeito e o feminino incompleto. A teoria da incomensurabilidade dos sexos permitiu aos teóricos modernos do contrato social explicar que, no estado natural e anterior à existência das relações sociais, as mulheres já eram subordinadas aos homens. Se, do ponto de vista da natureza, os dois sexos são completamente diferentes,
Então, é de se esperar que o contrato social, que só pode ser construído entre iguais, seja estabelecido apenas por homens. Por outro lado, como mostra Thomas Lacan, a linguagem do liberalismo, por procurar ser neutra e impessoal, ao falar em sujeito, pessoa e indivíduo, ao usar o plural masculino como plural universal, deixou as mulheres sem voz própria e deu início ao discurso feminista da diferença. É neste contexto do discurso feminista da diferença que podemos incluir a obra de Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos da Mulher, publicada em 1792. Como ela explica no início, sua obra é uma tentativa de contribuir para o debate que se travava na Assembleia Constituinte Francesa acerca da instrução pública. Ela almeja convencer seus colegas republicanos acerca da importância de se dar às mulheres a mesma educação dada aos homens. O seu alvo principal no livro é Rousseau, que defendia que a educação das mulheres deveria ser diferente da educação dos homens. O livro 5 do Emílio é um dos exemplos mais evidentes do antifeminismo de grande parte dos iluministas. Rousseau analisa a situação da mulher utilizando-se claramente de uma visão do natural comprometido com sua perspectiva misógina. No seu entendimento, a natureza fez a mulher especialmente para agradar o homem, visto que a primeira diferença entre os sexos se dá na união sexual, na qual um é ativo, o homem, e o outro é passivo, a mulher. Para o Rousseau, o homem só agrada a mulher por ser forte. Na sua perspectiva, essa seria a lei da natureza anterior à lei social do amor. Para suplantar a diferença de força entre os sexos, a natureza teria armado o fraco, neste caso a mulher, com modéstia e vergonha, para, dessa forma, sujeitar o forte, o homem. Para Rousseau, ao lado da modéstia que a natureza impôs às mulheres como forma de domínio dos homens, os homens também se protegem das mulheres da sua tirania sexual com a reserva sexual. Essa reserva vem da virtude e da razão, não da natureza. A razão é o meio, diz Rousseau, que o Ser Supremo deu aos homens para governar as suas paixões, e às mulheres ele deu o pudor para conter seu desejo ilimitado. Rousseau cria a velha retórica ainda usada de que os homens são senhores somente na aparência, mas quem manda, na verdade, são as mulheres. Na sua perspectiva, as mulheres exercem o domínio sexual sobre os homens, que precisam agradá-las para que elas consintam que eles sejam os mais fortes. O espírito das mulheres, segundo Rousseau, está em conformidade com a sua constituição fraca, pois não querem carregar fardos. Assim, da união dos sexos na idade natural, nasce a união do amor na sociedade civil. Diz Rousseau, o domínio das mulheres não lhes pertence porque os homens o tenham desejado, mas porque assim o quer a natureza. Rousseau justifica a dominação, afirmando que a consequência do sexo é muito maior na mulher do que no homem. O homem só é... Essa questão é crucial para entender o mecanismo ideológico em curso aqui, né? O homem só é macho em certos momentos, né, na união sexual, enquanto a mulher é diferente o tempo todo, pois está o tempo todo lidando com situações relativas à sua sexualidade, como a gravidez, os partos, a educação dos filhos, a amamentação, etc. Enfim, para ele não há motivo das mulheres se queixarem de uma desigualdade com os homens, pois essa desigualdade não é uma instituição humana, ou pelo menos não seria obra de preconceito, mas sim da razão, visto ser essa a forma mais razoável de educar os filhos e preservar a família. Ele conclui, então, afirmando que os homens e mulheres são diferentes na constituição, no caráter e no temperamento, e por isso não devem receber a mesma educação. Ainda diz, cinicamente, que se as mulheres fossem educadas como os homens, como exigem as que protestam quanto ao fato de serem educadas para serem vaidosas e coquetes, seria ótimo para eles, pois já não mais seriam governados pelas mulheres e eles seriam realmente os senhores. Para ele, as mulheres devem preservar aquilo que lhes é próprio e essencial, pois é dessa natureza feminina que derivaria sua força. Cultivar nas mulheres qualidades masculinas as enfraqueceriam. Haveria, portanto, uma essência feminina própria, natural, qual seja, elas estariam à mercê do julgamento dos homens, se preocupariam com a sua opinião, muito mais do que com a opinião que possuem acerca de si próprias. Elas necessitariam do reconhecimento e se preocupariam com a sua reputação. Ele diz, a opinião é o túmulo da virtude entre os homens e seu trono entre as mulheres. Por isso, conclui que toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens, agradar,
ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles, aconselhá-los, tornar suas vidas agradáveis e doces. Mary Wollstonecraft vai se contrapor a Rousseau. Na sua visão, as mulheres devem ter a mesma educação que os homens, pois sua capacidade racional e moral é a mesma. A concepção de Rousseau de que as mulheres devem agradar os homens é, na sua visão, uma compreensão imoral do ser feminino, pois o coloca como um ser astuto que é capaz de enganar para obter o que quer. Ela acredita que, se as mulheres recebessem uma educação igualitária, seriam melhores esposas e mães. Os maridos teriam nela uma companheira e amiga, e o casamento não seria abalado quando a época da beleza das mulheres passasse. Além disso, mães educadas poderiam ajudar a pátria na educação de seus cidadãos. Em uma linha de raciocínio parecida, mas voltada para outro aspecto da questão, podemos inserir a obra da americana Margaret Sanger, Woman and the New Race, de 1920. Na sua visão, o acesso ao controle de natalidade seria a fórmula mais eficaz não só de livrar as mulheres de sua servidão, quanto de melhorar toda a situação social da sociedade. Na medida em que as mulheres tivessem menos filhos, elas poderiam se dedicar melhor na educação de seus filhos e haveria menos pobreza e desemprego. Ambas, Mary e Margaret, estão inseridas dentro de um contexto de defesa liberal da incomensurabilidade dos dois sexos. É claro que a questão do acesso das mulheres a uma educação igualitária e ao controle de natalidade são pautas importantíssimas. Mas, em ambos os casos, as filósofas liberais estão trabalhando com a lógica doméstica liberal, segundo a qual o papel social das mulheres na sociedade está ligado de maneira essencial a seu papel de mãe e esposa. A fim de sair do espaço do discurso liberal neutro, defendem um específico feminino. Mas esse específico, essa diferença, reproduz uma dicotomia e incomensurabilidade entre os sexos que prende a mulher ao eterno feminino. Um feminino idealizado, doméstico, vitoriano, contra-revolucionário, de mulheres virtuosas e castas. Só para dar um exemplo, né, a Mary, depois que ela faleceu, o marido dela publicou uma biografia, em 1797, em que ele conta a história da vida da Mary, dizendo que ela tinha tido uma filha fora do casamento, uma filha que é considerada ilegítima, que ela se apaixonou por um americano e, nessa paixão, ela, por não ser correspondida, havia tentado suicídio 2 vezes. E, ao publicar essa biografia, como a gente já vivia um momento conservador, contra-revolucionário, o que ele provocou? Uma total repúdia à obra dela. Quer dizer, perceber como o movimento conservador, e era basicamente o que ela defendia, de certa forma, na obra dela, que era um controle das paixões em nome de uma moralidade, de uma virtude, de uma racionalidade, né, atemporal, e ela acabou vítima dessa própria, digamos, hipocrisia. As feministas liberais representam o dilema da diferença. Por um lado, não adianta dizer que homens e mulheres são iguais, porque o privilégio de um sobre o outro é evidente. Mas, por outro, chamar para si uma diferença e, portanto, um tratamento diferenciado significa amarrar a mulher a uma essência, como a maternidade e a domesticidade. Certamente precisamos de categorias que nos ajudem a lidar com o mundo e responder de maneira eficiente às suas demandas sociais e políticas. Mas de que maneira realizamos o reconhecimento das diferenças, sem, com isso, limitar nossa percepção para as múltiplas formas de identidades e projetos existentes à disposição para o uso da liberdade? Obrigada.